Um trator parlamentar, tá? Um trator parlamentar. Por outro lado, se você discute, afinal, o Nelson Barbosa é um colaborador do Instituto Lula, sempre foi, e propôs ajuste fiscal. Propôs uma PEC do teto diferente, mas diferente. Ok? Não teve condições políticas, o governo, etc. Mas foi diferente. Afinal, lá em 2005, Pallotti e o esposo, o político do PT, o esposo da Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, que é um ator racional, era planejamento na época, disseram, isto vai explodir. Em 2005, isto vai explodir, temos que fazer um ajuste fiscal estrutural. E a Dilma deu uma resposta, procura no Google que vocês vão ver qual foi. Ok? Isso vai explodir. Então, estou falando, elementos radicais, atores radicais dentro do PT perceberam a emergência desse ajuste. Então, está na hora, do ponto de vista político, finalizo aqui, porque se a gente quer um país em desenvolvimento, pensando em modelos de economia política de desenvolvimento como a Samuel B. Robson, precisa ter luta de classes, tá? Precisa ter partido de esquerda. Então, se a gente quer ter partido de esquerda que não seja de grêmio acadêmico, ok? Partido de esquerda mesmo, nós temos que ter intelectuais no PT que pensem o PT não acreditando que a narrativa é o que deve ser realmente discutido, que seja portas fechadas, e a gente errou, mas que seja a portas fechadas. Há de se repensar o pensamento econômico no Brasil, mas particularmente nas esquerdas. Muito obrigado. Acho que a gente ainda tem algum tempinho, antes que a fome medonha nos atinja, para algumas perguntas. E aí eu abro a plateia, vou fazê-las em bloco para que a gente possa ganhar tempo. E aí eu peço que todos, na hora de responder, na hora de perguntar primeiro, façam perguntas, por favor, no máximo breves observações, para a gente não ter uma segunda palestra vinda da plateia, ou uma quarta, né, para ser mais correto. Está olhando para mim? Né? Não sei. Não, é porque você foi o primeiro a levantar a mão. E que também as respostas sejam breves. Falar de futebol, o gol roubado. Pode falar, Fabiano, quer pegar aqui o microfone? Incidir mais sobre a fala, talvez, do Luiz Fernando e da Flávia. Então, uma primeira questão é sobre crescimento e o peso da economia internacional nessa história. Recentemente eu li um trabalho, esse livro do Donelli, o último, do Donelli, mais um autor, e aí tem uma polêmica do Braulio Borges com o Samuel Pessoa. Eu achei bem convincente o ponto do Braulio Borges sobre um pouco uma fantasmagoria dos economistas em torno do papel que a política governamental cumpre na questão do crescimento, no curto prazo, que a economia brasileira é muito mais vulnerável aos fatores internacionais do que os economistas têm falado, os políticos têm comentado, né? E, na verdade, o que acontece da eleição de 2010 em diante, 2011, é uma deterioração dos fatores internacionais, como preços de commodities, como taxa de câmbio, como a perspectiva de taxa de juros americana, os termos de troca, né? O Galo gosta disso, avaliado, uma deterioração muito mais profunda e muito mais longeva do que em outras épocas do passado, que isso explicaria muito mais o crescimento do PIB e, por aí, o que aconteceu na política, né, em termos de popularidade do governo e por aí vai, do que propriamente os fatores, Fernando, que você mencionou, sem desmerecer essa questão. Então, esse é primeiro ponto, assim, uma polêmica que está rolando entre os economistas, não necessariamente economistas estruturalistas, né? Tem várias vertentes de microeconomistas mostrando esse papel importante e determinante. Talvez essa minuta de aeroporto da Dilma tenha sido muito uma falta de percepção de algo que não era possível controlar, mesmo que fosse o governo, tá certo, do Aécio, nesse particular. Né? Mas uma coisa que está me preocupando bastante, estou vendo poucos os economistas falarem hoje em dia, também nessa linha de crescimento, é a falta de vetor de crescimento. Você fala, não, em 2017, de repente, a gente vai ter uma reversão aí do PIB, mas eu não tenho essa percepção.
porque eu acho que o vetor de crescimento está me faltando. Não é? E eu acho que por um motivo muito simples, a Lava Jato. Não é? Quer dizer, você chega e pega o PIB brasileiro e põe na cadeia. Né? Vários estudos mostram que os americanos, quando vão tratar desse negócio de corrupção entre os agentes econômicos, eles são mais parcimoniosos. Né? Too big to fail, too big to jail. Certo? Too big to fail, too big to jail. Né? Então, né, como é que vai fazer crescer? O fundamento melhorou. Vai crescer aonde? Quem vai investir? Quem? Petrobras, Odebrecht? Quer dizer, para além de uma economia agrária exportadora da Primeira República, que você inventa depois de 30, que faz a economia crescer, é engenharia, né? Petróleo. Isso está tudo está preso a Petrobras, né? Está na mão de quem não está interessado na Petrobras ser o motor do desenvolvimento brasileiro. Né? Então eu não vejo vetor de crescimento para 2017. Eu vejo mais caos. Né? Um governo que vai ficar bem pior. Né? Bom, aí eu também não quero fazer um exercício de pessimismo muito forte aqui. Mas para terminar, eu estou me alongando muito, uma pergunta também específica sobre produtividade. Eu acompanho muito essa percepção, assim, mas produtividade não é algo de longo prazo, que está associado, por exemplo, à educação, ou eu estou errado? Isso é uma pergunta de ignorante. Que outros fatores de política governamental poderiam, no curto prazo, afetar a produtividade? Né? Que a pessoa fala, foi excelente, muito didático, só que eu vi um certo gap. Você começa falando muito da importância da produtividade, mas você dá um pulo para o ajuste fiscal, e eu não vi esse link entre uma coisa e outra. Claro que ajuste fiscal você tem que ter receita, pelo menos a expectativa, a probabilidade de receita para fazer frente à sua despesa. A minha percepção é que produtividade estava sendo feita no governo do PT, com Bolsa Família e com o Protec, via Estado, via governo, porque é um modelo de desenvolvimento histórico do Brasil que é baseado na capacidade estatal, na capacidade do Estado de coordenar a economia. Eu não percebo o Brasil numa roda de desenvolvimento consistente na linha mercadológica liberal. Eu acho isso uma coisa meio longínqua, né, nesse momento. Eu acho que o caminho brasileiro é um caminho histórico, consistente de coordenação estatal, que está mais para a experiência europeia e Alemanha do que propriamente a experiência norte-americana. Então, um pouco essa questão que eu queria. As apresentações, acho que foram ótimas. Embora eu devo confessar que, como vocês apresentam um conjunto de informações bastante diversificado e a gente não tem um modelo na cabeça, então às vezes fica difícil de articular de uma vez. Mas, de toda maneira, eu acho que a gente está numa situação complicada. Eu acho que o Fabiano já, enfim, retomou isso aí. Todos vocês se mostraram favoráveis que se fizesse algum tipo de ajuste fiscal, né? Eu acho que todo mundo concorda aqui que 20 anos, vamos dizer, nem gavacatuça, né, como se dizia antigamente, não vai acontecer, mas de todo jeito, acho que o elemento chave que foi enfatizado é que a chamada técnica do teto obriga a estabelecer prioridades, né? Esse é o ponto chave. Mas eu tenho me inquietado bastante nos últimos tempos, e eu vi algumas estatísticas que pegam um pouquinho mais de longo prazo, que a gente tem crescido, em média, muito pouco tempo nos últimos decênios. Inclusive, eu estive lá na GV, no seminário que o Précio organizou aí, em setembro, e as estatísticas, digamos, de longo prazo, de 3 decênios, são terríveis, né? A gente realmente tem crescido muito pouco, e, vamos dizer, eu, estudando literatura econômica, me chamou a atenção alguma coisa que o Luiz tocou de passagem, né, na exposição dele, é que a gente tem uma característica especial aqui no Brasil, que é uma extraordinária indexação, né, que produz um sistema financeiro altamente movido a juros altíssimos, né? Então, vamos dizer, o nosso sistema de indexação, pelo que eu li na literatura,
ele fragiliza muito o Banco Central, a política do Banco Central, mas principalmente, eu não sei se eu estou certo, mas principalmente fragiliza muito o impulso ao investimento. É tranquilizador manter o dinheiro todo retido, né, no sistema financeiro, inclusive o meu, quando sobra, vai para lá, porque está garantido, tem algum juro, etc. Né? Então, vamos dizer, a gente tem um sistema que se criou no país que provavelmente leva a uma situação em que a gente vai continuar ao longo do tempo, faça ou não ajuste, né? Aliás, mesmo fazendo o ajuste, se o ajuste se fixar apenas na parte fiscal propriamente dita, nós não vamos resolver o assunto, porque a gente vai continuar com esses dilemas, né, de câmbio e juros que tem nos assolado ao longo dos decênios. Então eu queria que, se vocês pudessem falar um pouquinho desse assunto, porque eu temo que depois do sacrifício todo, né, do corte, das prioridades, etc., a gente ainda fique, vamos dizer, devendo algum tipo de reforma que realmente permita a gente retomar o crescimento de forma mais veloz. Né? Então é isso. Eu gostei bastante também. Vou tentar colocar agora, recolocar meu chapéu de economista, tentar lembrar, vou fazer algumas perguntas para vocês. É uma para cada um. Então, Luiz, eu fiquei com uma dúvida, algumas dúvidas pontuais nas apresentações, e vou tentar pedir esclarecimentos, assim, né? Faz tempo, talvez não lembre. Mas, quando o governo Dilma baixa os juros na marra, aí a gente estava pensando assim, né, eu pensava, bom, mecanismo de transmissão, eu vou imaginar que o consumo e o investimento vão crescer os dois, o consumo vai vir primeiro, nós vamos ter inflação. O governo tem que bancar, então. Nós vamos ter inflação, ela vai ter que segurar, porque isso vai aparecer em tudo quanto é lugar, porque está forçando na barra. Mas o investimento vai ter que voltar. O investimento, a taxa de juros está baixando, o investimento uma hora vira. E aí a impressão que dá, nessa leitura, que pode estar completamente errada, mas era de que, olha, ela não segurou o tempo suficiente e o investimento não veio. Quando eu li seus gráficos ali de você mostrar o endividamento que era relativamente alto das famílias, você fala, bom, então se o consumo não ia vir, não é o consumo que vai pressionar a inflação. Você fala, bom, então mais uma razão para ela segurar a taxa de juros mais baixa. Porque cargas d'água, o investimento não veio. Quer dizer, para mim são duas dúvidas ali mesmo. Por que o governo não banca isso e por que o investimento não acontece? Né? Quer dizer, você ficou mostrando o tempo inteiro que o que está puxando o crescimento é consumo. E aí você fala, bom, se ela baixa a taxa de juros e o consumo está limitado, não vai subir, por que o investimento então não vira? E aí por que o governo não banca? Por que o governo não segura? Tá? É uma dúvida minha de interpretação do que está acontecendo, que pode estar faltando algum fundamento. Para a professora Flávia, minha pergunta é na mesma linha do Fabiano, é a dúvida de que como é que a gente teve ganho de produtividade na década de 90, principalmente no pós-real, né? Os ganhos de produtividade acontecem até quase o fim da década, ele vai entrar nos anos 2000 e ainda vem crescendo. Que horas que a gente perdeu o rumo? E aí, assim, quer dizer, o que causa a perda de produtividade, desse período que vinha crescendo e a gente perde, e o que podia ter sido feito. Para o Marcos, a minha dúvida é, você falou dos dois jogos, e fala do jogo A e B, dizendo que, bom, A e B, nós vamos ter um déficit permanente, se for um jogo ganha, mas você disse no início um jogo em que um grupo ganha e um grupo perde. Aí eu lembrei, quando você cita o Acemoglu e o Robinson, isso me veio na cabeça na hora de que eu teria que ter um determinado tipo de ganho, não é qualquer jogo A e B com um ganhando e o outro perdendo, que a gente vai ter crescimento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque no fim você acabou ficando correndo e não teve chance de falar se é isso mesmo ou se é alguma outra coisa. Era isso. Precisa fazer um ajuste fiscal, a receita está caindo, então o Estado está perdendo capacidade de investimento. Eu queria saber da mesa o que vocês acham da possibilidade de se fazer uma auditoria da dívida pública, qual é a viabilidade política disso, quais seriam as consequências econômicas, enfim, no cenário global atual. Devido a carinho, né, às perguntas feitas, né? Tentar rapidamente passar por elas. O Fabiano, quer dizer, eu concordo, né, na realidade, contigo, né, assim, eu acho que
a desaceleração econômica é uma combinação de fatores externos e domésticos, né? Eu conheço esse artigo do Brawley, eu acho que estou muito feliz, né? No sentido de que ele pegou o seguinte, né? Usou métodos estatísticos para dizer o seguinte: vamos comparar países que o Brasil realmente pode ser comparado, né? Não ficar comparando com a América Latina, né? Brasil com o Peru, Brasil com o Chile, né? Brasil, sei lá, tem muito mais a ver com a Turquia, com outros países, né? Então, quando você faz a devida comparação, você vê que os outros países também desaceleraram, né? Tem uma coisa, assim, 2000, eu sempre costumo dizer 2015, né? 2015, o segundo governo Dilma, né? Foi um caos político, né? E isso, por razões óbvias, né? Não houve condições de governabilidade, não vou discutir isso, né? Então, economicamente, não houve governo, né? Lava Jato correndo solto, processo de impeachment. Então, assim, aí a partir de 2015 a coisa degringolou, não é para menos que os prêmios de risco subiram, né? Lá em cima. Assim, eu não. A recuperação com relação a 2017, eu acho assim, eu não acho que a gente vai estar caminhando para o caos, né? Eu acho que tem um crescimento que é cíclico, né? O crescimento cíclico é o fato de que a gente vem de um baixo crescimento, então tem um efeito estatístico que vem aí, e muitos choques, né? Choque de juros, desvalorização cambial, recomposição de preços, eles já foram feitos. Então vai ter alguma redução de taxa de juros aí para frente, muito gradual, né? Alguma coisinha vem aí, né? Mas eu concordo com você, eu não vejo qual é o vetor, né? Qual é o vetor que está aparecendo aí que vai puxar isso. Realmente, assim, eu não acredito na fadinha da credibilidade, né? Que é o que o governo está apostando. Ele acha que vai fazer um ajuste fiscal, isso vai recompor a confiança dos agentes, eles vão por si só investir. Os índices de confiança estão melhorando, né? Mas isso não está se expressando em termos de decisão de investimento. Tem uma questão, até entrando na palhinha da questão da produtividade, eu acho que a questão, eu não sou especialista em produtividade, mas assim, eu tenho uma visão de que eu acho que produtividade depende de fatores exógenos relacionados ao capital humano, mas há fatores endógenos também, né? Que fatores endógenos são eles, né? A própria Lei Caldo-Verdon, né? O próprio crescimento econômico, principalmente o crescimento da indústria, ele puxa a produtividade, ele gera ganho de escala, estimula a incorporar progresso técnico, isso aumenta crescimento do salário, né? E cria um ciclo virtuoso, chamado ciclo virtuoso caldoniano, né? Então, em parte, não é para menos que também começa a despencar a partir de 2014. Quer dizer, a questão do ovo da galinha, né? O que puxa? O crescimento que puxa a produtividade ou a produtividade que puxa o crescimento? Possivelmente as duas coisas, tá? E uma outra questão, a produtividade também está relacionada a um processo de mudança estrutural, né? Quando você tem uma economia, né, que começa a se desindustrializar, os setores mais dinâmicos de produtividade mais baixa começam a refluir, né? Será que isso é por questão só de produtividade, né, dos fatores, ou isso é de outros fatores macroeconômicos? Aí, por exemplo, câmbio, uma série de outros fatores, né? Teria que discutir isso. Basílio, concordo, né? A questão da indexação financeira é uma questão, particularmente, eu já escrevi muito sobre isso, né? Eu acho que... e ela está presente, né? Quer dizer, apesar da redução das LFTs na dívida, agora voltou a crescer de novo, né? Chegou a bater 24% da dívida. Você tem as chamadas operações compromissadas que cresceram uma barbaridade, né? Que é a maneira como o governo, o Banco Central, né, utiliza para esterilizar, né, a compra de reservas, né? Então,
Isso realmente... E tem muito a ver, né? E a questão é... Na realidade, a indexação financeira também está relacionada com o nível da taxa de juros, né? Então, quando você tem uma taxa de juros elevada, né, você conduz os investidores a ter uma postura muito nazista, né? Você não alonga, né, as aplicações. Isso tem a ver com a questão que o Glauco colocou, né? Concordo que não, assim, a minha questão da taxa de juros não é da redução da taxa de juros, é a da questão de quão rápido foi reduzido, né? Talvez tenha sido rápido demais. Aí o governo aí o Banco Central acabou, a inflação começou a se acelerar, ele ficou atrás da cauda, teve que levar, né? É interessante que a própria redução da taxa de juros no início, quando ela chegou ali aos 2,5%, os fundos de investimento, os fundos de pensão, eles começaram a dizer o seguinte: olha, eu não vou poder ganhar isso no curto prazo, vou ter que alongar. Começou a ter um movimento interessante de alongamento, que depois, com a elevação da taxa de juros, foi invertido, né? Auditoria da dívida pública, né? Essa é uma questão um pouco mais complexa, né? Eu não sei, eu acho que isso acaba gerando mais instabilidade do que ganhos, né? Eu assim, tenho um pouco de receio, né, de fazer, abrir a caixa, né? E assim, eu acho que abrir a caixa você não vai descobrir grandes coisas, a não ser o fato de que essa dívida explodiu por uma série de motivos, entre outros, a própria elevação da taxa de juros, e isso vai gerar um desgaste para o governo grande, que eu não sei se vai ser só uma adenda do perfeito assim, que a questão importante, a caixa aberta. Você entra no site do Tesouro, você pega todos os dados. E agora o Tesouro facilita, porque ele coloca um link direto para você abrir o perfil dos detentores da dívida. Boa parte dos detentores são fundos de pensão, os funcionários estatais. Os bancos, não é que o banco é o dono. Se você tem uma graninha do banco, você é dono, você é credor da dívida pública, são os correntistas. Então os dados estão completamente transparentes. Eu acho que quando o pessoal fala na auditoria da dívida pública, mesmo a questão do juro, está aberto. Está lá. Não tem o que auditar. São as contas mais transparentes do mundo. Então, o Brasil tem os melhores rankings de transparência tributária e fiscal do mundo. A questão, quando se pensa em auditoria da dívida pública, fora teorias conspiratórias, eu creio, é o fato de que aí é um assunto legítimo. Que aí importa. Eu queria estudar a desigualdade do Brasil, eu não tenho acesso aos dados. Porque eu queria saber quem são, não os nomes, tá? Eu queria saber quais são as famílias que são mais detentoras para ter o gene de riqueza financeira. Então, isso sim, eu acho que não é questão de auditoria, mas de transparência da dívida para eu poder fazer estudos sobre desigualdade. Na tua exposição, os dados que se tem na exposição que os dois fizeram, que tem de Gini, eles não incluem riqueza, não incluem estoque de riqueza financeira, por exemplo. Mas a dívida é plenamente tranquila, tá? É transparente e auditável. É uma das virtudes do Brasil que nossas contas públicas são totalmente transparentes. Até para a gente falar, e olha o custo desse negócio. Imagina, isso, Glauco, eu fiz o exemplo mais simples, estão pensando em termos dinâmicos. Se você tem crescimento econômico, obviamente você pode ter ganha-ganha. Se o crescimento econômico atenua o conflito distributivo. Agora, em termos dinâmicos, mesmo se você tem crescimento econômico, se a dinâmica do gasto implica, a inclinação do gasto é maior que a inclinação do crescimento de receita, o ganha-ganha passa a ser sancionado por imposto inflacionário. Então, boa colocação, só esclarecendo. É só isso. Sobre o resto, não tem condições de discutir. Nossa, eu vou pegar só deixa. Também sou microeconomista. Não, só para... Vou ater também o que está mais ligado à minha apresentação, que é a questão do salto da produtividade para o ajuste fiscal. E, primeiramente, na verdade, o que gera aumento de produtividade é capital, educação, não tem como fugir dessa história, né? E daí o ponto que eu acho que é um ponto que não foi discutido ainda, e como economista da educação, que eu vou falar aqui agora, a gente
os indicadores de educação em termos de acesso, em termos de anos de estudo, eles são muito bons, né? Mas a gente, na verdade, não tem nenhuma medida que diz para a gente o que de fato esse aumento da educação, essa educação que a gente está fornecendo, está gerando em termos de produtividade. Então, uma crítica que se faz à educação é que a gente está cada vez mais descolado do mundo do trabalho. Agora, eu não acho que, né, se eu acreditasse que Pronatec fosse resolver o problema de produtividade do Brasil, era sentar e chorar, porque claramente quem conhece esses programas sabe que o desenho deles está muito longe do que seria uma melhor aproximação da escola, da academia como um todo, do mundo do trabalho. Não acho que é por aí. Começa na creche. Exatamente. Literatura é só. Exatamente. Eu acho que o ponto é esse, né? A nossa questão é que, e aí eu acho que é uma questão que está ligada à educação, que tem isso repercute diretamente na mão de obra, sim, a gente não está discutindo isso. Que a educação, o Brasil, o que ele fez? Ele optou por, de um lado, a história de Pronatec, de outro lado, a universalização do acesso ao ensino superior. Eu acho legítimo, acho que tem que acontecer, só que ela não pode acontecer, querer dar universalização antes de você pensar na escola básica. Então, antes de você dar condições desde a primeira infância, porque a literatura já diz isso, o Heckman já mostrou isso, tudo começa na primeira infância. Então, não adianta eu querer fazer reforma do ensino médio, reforma da educação superior, sem eu fazer e pensar na reforma do ensino básico, começando na creche. Como é que eu desenvolvo habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais, que são essenciais para o mundo do trabalho. Enquanto não se discutir uma verdadeira política de educação, capital humano no Brasil não vai se reverter em ganho de produtividade. E é isso que a gente tem observado. Pelo tanto que aumentou a escolaridade no Brasil, era para a gente ter tido algum ganho de produtividade, a gente não está tendo. A maior parte do nosso ganho de produtividade, vamos ser francos, é mudança estrutural. É mudança estrutural. E ressalto o caso da agricultura, por quê? A gente tem inovação porque a gente tem a Embrapa. Então vamos bater palma para a Embrapa, porque ela é excelência em termos de inovação. E é por isso que a gente encontra ganhos de produtividade na agricultura. Não tem dúvida sobre isso. Bom, então a questão de produtividade é essa. A questão o que isso tem a ver com, né, o pulo que eu dei de produtividade para o ajuste fiscal. O pulo foi o seguinte: eu não tinha muito tempo e eu optei, né, foi uma coisa subjetiva do pesquisador, né, eu optei por destacar o que eu acho fundamental para a gente pensar em crescimento, que é ganho de produtividade. E por trás do ganho de produtividade tem uma série de fatores que não dá para a gente discutir. E aí o ponto do ajuste fiscal não adianta a gente achar que vai ser investimento público que vai gerar ganhos de produtividade no Brasil. O ajuste fiscal precisa ser feito, não adianta eu querer contar com o governo como sendo o cara que vai alavancar o crescimento. Eu acho que a gente já superou essa etapa. O ajuste fiscal é sim para retomar a confiança. E o ajuste fiscal, gente, mais do que pensar, e tanto que ninguém está antevendo trajetória de crescimento, o ajuste fiscal está vindo para evitar uma catástrofe. É como se está vindo um tsunami, vamos tomar providência para que a catástrofe não aconteça. Agora, então, primeiro a gente está pensando nessa coisa. Por isso que eu digo que sem as reformas estruturais, sem um desenho institucional digno, esse país não vai ter trajetória de crescimento. A gente pode ter um pico, como a gente teve, depois volta de novo, a gente não vai ter trajetória de crescimento. Então, o buraco é muito mais embaixo, com o perdão da palavra. E sobre a questão do setor externo, também não tenho tanta competência em falar sobre isso, eu não conheço o trabalho citado, mas eu assumo aqui, não tenho vergonha de assumir isso, que no momento da eleição, da reeleição da Dilma, houve um manifesto de uma série de economistas que alegavam, e do qual eu fiz parte, e acredito que naquele momento já, lá, o problema do Brasil não era um problema vindo do contexto internacional. E está se tentando, mais uma vez, jogar um problema, que é um problema interno, para o contexto internacional. Obviamente que existem coisas internacionais que impactam, mas a economia, gente, é igual acidente aéreo. Nunca tem uma causa só. Tem que ser, pelo menos, uma conjugação de fatores. Ninguém é um responsável. Então, não adianta querer jogar isso no setor externo, que isso, para mim, é falácia. Com isso, eu concluo. Bem, em nome da diretoria da Ampox, eu quero agradecer ao Luiz Fernando de Paula, a Flávia Schein, e eu estou pronunciando corretamente seu nome? É Schein? Schein. A Flávia Schein e ao Marcos Fernandes, e agradeço também a todos os presentes. E convido a todos. Obrigado.
para a mesa amanhã de conjuntura social. Até mais.